Bom dia a todos, nossos alunos do quarto ano, que prazer estar com vocês novamente. Nós estamos aqui para tentar contribuir com vocês da melhor forma possível com a educação de vocês através dos vídeos aulas, né? É uma nova forma, agora devido a essa pandemia, de a gente poder contribuir com a educação de vocês. Bem, nós falamos no primeiro bimestre sobre os assuntos da ginástica, né? Ao qual nós abordamos a palavra ginástica, de onde ela vem, o que significa a palavra ginástica. Nós falamos que vem do grego gymnastike, né? Que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Falamos também sobre a questão da ginástica, que ela é dividida em competições, em atividades competitivas e não competitivas, e demos vários exemplos sobre eles. E a gente, nas nossas aulas práticas, desenvolvemos várias atividades, utilizamos também material reciclado, e nós não deixamos de que você pudesse exercitar o teu corpo, utilizando os elementos, o arco, o cabo de vassoura também que nós utilizamos, as garrafas, enfim, a bola. Foram várias atividades que nós abordamos, né? E nas competitivas nós falamos que era a acrobática, a ginástica artística, a rítmica e a ginástica de trampolim. E a ginástica não competitiva, que é a ginástica circense, aquela que é do circo, né, que nós falamos muito, sobre aqueles malabaristas. Falamos sobre essa atividade, a ginástica cerebral, ao qual você utiliza os jogos de tabuleiro, né? A ginástica laboral, muito utilizada também nas empresas. A ginástica localizada de academia são aquelas atividades que são desenvolvidas lá nas academias. E a hidroginástica, que é na piscina, tá bom? Nós falamos também com vocês sobre os nossos jogos e brincadeiras das gerações anteriores. Então, lembrados que eu falei com vocês, nós conversamos sobre diversas brincadeiras que vocês até hoje desenvolvem, fazem na casa de vocês. Por quê? Porque foi papai e mamãe, os nossos avós, foram eles que foram ensinando, isso foi passando de geração para geração. Nós falamos com vocês também que as crianças do passado, elas não tinham tantos brinquedos como as de hoje, né? E elas utilizavam o quê? Utilizavam a criatividade para poder criar os brinquedos, né? Eles utilizavam garrafinhas, tampinhas, utilizavam também madeira, pedaços de madeira, pedras, legumes, bolinha de gude. E através de tudo isso, as crianças, elas se divertiam, elas brincavam. Hoje não, hoje a tecnologia está aí, os brinquedos eles já vêm prontos, né? Papai e mamãe compra. E agora, durante as nossas aulas, nós fizemos com vocês algumas atividades, né, utilizando as brincadeiras do passado. Então, lembrado que nós comentamos sobre a pira-garrafão, sobre as brincadeiras de roda. Nós utilizamos o tacobol, que até hoje também é uma atividade que a gente desenvolve na rua, em qualquer espaço. Então, lembrados disso, né? E foi muito legal, né? Nós falamos também sobre o que é essa brincadeira folclórica. São aquelas que fazem parte da cultura e são criadas pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração em geração. Tanto é que aqui no norte, nordeste, na região sudeste, no sul, lá tem as suas culturas. Principalmente sudeste e sul, que vieram os imigrantes e trouxeram com eles as brincadeiras de lá, da Europa. E aqui no nosso estado nós temos as nossas brincadeiras também, né? Então, pessoal, passando por tudo isso, nós vamos agora conversar com vocês sobre o nosso assunto para esse bimestre, ok? Esse bimestre agora aqui nós vamos utilizar como nosso foco, eu vou olhar aqui para a gente poder conversar. Nós vamos falar sobre produtos, alimentos industrializados, esporte de taco e as danças do norte e nordeste. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre os alimentos industrializados, né? Que são esses alimentos industrializados? Será que nós podemos ingerir? Será que a gente pode comer? Bom, a gente vai passar por uma situação aqui. O que são esses alimentos?
São aqueles alimentos que podemos destacar: o leite pasteurizado, as carnes porcionadas, as carnes moídas, congeladas ou resfriadas, grãos secos embalados como arroz e feijão, raízes e hortaliças lavadas e embalados, óleo, açúcar, sal e gorduras. Observe que esses alimentos industrializados, eles passam por todo um processo, né? Eles saem daquela parte da situação natural e vão para as indústrias, para as fábricas, e são feitos outros processos em cima disso. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre esse cuidado de a gente ingerir alimentos industrializados, a gente comer, se alimentar com esses alimentos, tá certo? O certo é nós ingerirmos alimentos naturais, os nossos alimentos saudáveis. Mas a gente sabe que os alimentos industrializados estão aí, né? E nós temos que comprar, só que a gente tem que comprar e tendo uma certa precaução com algumas coisas. Então diz assim o seguinte: vamos entender a diferença entre os alimentos naturais e os alimentos industrializados, né? Diz aqui o seguinte, que seguir uma dieta saudável, ela ajuda a prevenir e tratar uma série de problemas como a pressão alta e a diabetes. Isso desde criança você já deve saber sobre isso, e a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem dado exemplos nas nossas aulas, e muitos de vocês já me falaram que vocês gostam sim de comer legumes, gostam sim de comer frutas, alimentos realmente que venham trazer benefício para a sua saúde. E lógico que também vocês já comentaram comigo que gostam de comer alguns alimentos aí como o esquilho, né? Eu sempre tenho falado sobre isso, sobre a coxinha, enfim. Mas isso é um assunto para depois, tá? Bom, apesar disso, nem todo mundo consegue manter esse hábito, né? Seja pela correria do dia a dia ou pela falta de informação. A gente sabe que a gente tem o nosso dia ele é corrido, papai e mamãe que trabalham, às vezes a gente se alimenta mal mesmo, a gente vê uma coxinha ou algo mais fácil de fazer. Hoje nós podemos, o macarrão instantâneo, posso dizer assim, é um exemplo, o chamado miojo. Às vezes você está no seu trabalho e aí você chega cansado, às vezes não dá, tem aquela fadiga e não dá aquela vontade de fazer um alimento, né? Realmente natural, aí você recorre às vezes aos alimentos industrializados, que é o caso do miojo. Aí você vai lá, coloca na sua panelinha e você já faz rapidamente, de 5 minutos está pronto aquele alimento. Mas isso aí é de vez em quando, a gente não pode deixar de pensar sobre isso, que isso pode fazer um mal, contém muito sal, tá? Bom, a boa notícia é que alimentar-se bem e adequadamente é mais fácil do que se pensa, né? Para isso é importante dedicar algum tempo do seu dia para planejar suas escolhas e aprender conceitos importantes como a diferença entre alimentos naturais e os alimentos industrializados. A minha pergunta é, você, papai e mamãe, e você que está me vendo aí, os nossos alunos, você já dedicou uma parte do teu tempo, do teu dia, para poder escolher esse alimento que você está ingerindo? Se dentre o suco natural e o suco industrializado, né, que são aqueles sucos que são Tang, outros tipos Maratá, né? E aí você tem, às vezes, na sua geladeira você tem a fruta que você poderia, né, fazer um suco, mas às vezes você vai pela parte mais fácil, você apenas abre aquele pacotinho do suco lá, mistura na água e toma, e aí você já está ingerindo. Então a gente precisa tirar esse tempo para que a gente venha escolher os nossos alimentos que venham fazer bem para a nossa saúde, tá bom? Então vamos lá. Quais são os alimentos, né? Os alimentos in natura. O que é esse alimento in natura? São obtidos diretamente das plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Quais são os nossos exemplos? Os nossos legumes, que vêm de lá das hortaliças, né? As nossas verduras, os tubérculos, as castanhas, as nozes, a carne bovina, né? Que vem dos frigoríficos, a carne suína, as aves, o frango, dentre outros, e os pescados, que são, né, os peixes que nós encontramos no mercado. Tá bom? Então, o que é aquele alimento processado? São aqueles fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar em um alimento in natura ou minimamente processados. Eles são derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. Vamos dar um exemplo para você aí.
os queijos. O queijo ele deriva do leite. Então o leite ele é um alimento in natura, então ele é transformado, o queijo, né, vem do leite, né? Os pães, o pão, né, é o trigo. Se não tiver o trigo, você não tem como fazer o pão, tá? As sardinhas enlatadas, então você pega aquela sardinha que ela já vem de lá do alimento in natura e ela é transformada nas sardinhas, né? As frutas em calda também, né? Nós temos aí a ameixa. Nós temos, deixa eu me lembrar de mais uma outra fruta aqui, que pode ser fruta em calda, o abacaxi também, né? E as frutas cristalizadas, né? Então, a partir daí se percebe a diferença entre essa situação do alimento in natura e o alimento processado, né? Então, o que é esse alimento ultraprocessado, que é mais outro processo aí? São feitos inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos como o óleo, as gorduras, o açúcar, o amido e proteínas, substâncias obtidas por reações químicas a partir de componentes de alimentos como amido modificado em gorduras hidrogenadas. Um exemplo para você, o refrigerante. O refrigerante, os biscoitos recheados, embutidos, sorvetes e pão de forma. Observa que o refrigerante já foi falado que é um alimento que faz mal para a nossa saúde, né? Nós conversamos isso em sala de aula, viu, criançada? Então fica de olho nessa informação para você, para que você não venha estar ingerindo com frequência o refrigerante, que vai fazer mal para a sua saúde. Bem, gente, nós vamos no decorrer das nossas aulas estar falando ainda mais sobre a diferença entre os alimentos naturais e os industrializados e o impacto na nossa saúde. Viu? No nosso próximo vídeo nós vamos estar falando sobre isso, sobre o impacto na saúde sobre esses alimentos. Então eu desejo desde já a todos vocês que vocês venham estar em sintonia conosco. Nós temos o meu canal agora no YouTube, Robson Pessoa, Educação Física. Eu gostaria que vocês de vez em quando acessassem lá, que a gente vai ter vários vídeos para poder contribuir com a educação de todos. Um abraço de coração em todos vocês, meus alunos, amo vocês, tá bom?